Agora no Repórter MT eu entrevisto a médica endocrinologista Mariana Suzuki. E o nosso assunto é libido, sexo, hormônio, testosterona. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Repórter MT. Esse isolamento social interferiu na nossa produção hormonal, isso gerou mais estresse, a gente, de uma certa maneira, a vida sexual também foi afetada? Afetou principalmente nós mulheres. Como a gente já não tem esse hormônio da testosterona, que o nosso é muito baixinho, Comparado ao homem. comparando com o homem, isso fez com que esse meio externo, junto com o aumento de um hormônio, que é o hormônio do cortisol, faz com que diminua ainda mais a testosterona que nós já temos, que já é baixa. Qual a função de testosterona pra gente? Quando o homem está com uma diminuição, aonde que a gente começa a perceber? Ele começa a relatar um pouco de fraqueza muscular, falta de memória, diminuição da perda de massa de músculo, diminuição do desejo de ter a relação sexual. Nós, mulheres, para onde que isso é importante? Como nós não temos características sexuais secundárias, então por isso que quando a mulher está com excesso, a gente tem que excluir um hormônio, um tumor que ele produz o hormônio da testosterona. É uma das primeiras coisas que a gente precisa investigar. E aí nós, mulheres, a diminuição dela é para manter um pouquinho da massa muscular, mas que a gente precisa de uma quantidade bem menos. Bem menos, a gente precisa ter um pouquinho ali. Precisa. E qual a relação desse hormônio com o desejo sexual para a mulher? Se diminui, além do que é o limite para nós, o nosso desejo também diminui, nossa libido? Então, libido está muito relacionado, que a gente fala, com o meio externo, né? Então, imagine que independente, por exemplo, a minha testosterona está lá embaixo e a minha diminuição da libido está muito baixa. Na grande maioria das vezes, quando a gente começa a investigar, essa mulher está saindo de uma separação, ou então os filhos têm vários problemas de saúde, o pai está morando junto com ela. Então, o ambiente dela realmente está muito vários difícil. Gatilhos. Justo. Não tem como nós, como a gente tem uma diminuição muito pequena desse hormônio, eu falo que assim, nós temos que estar em harmonia para que a minha pepeca possa abrir. Abrir, né? Ficar brilhante. Porque senão, imagine que assim, filho doente, mãe na UTI que está com Covid. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas e o homem? Ele consegue? O homem, ele É que a doutora Mariana consegue. fez uma pós durante 4 anos, né, sobre Sim. relações sexuais. Então, e o sexo, ele é algo bom para a saúde. Faz o nosso corpo funcionar. Sim, eu acredito que assim, como a gente vive numa sociedade que é muito fechada, né? Hoje, quando a gente fala, vamos falar de sexo, eu vejo que as pessoas já dão uma recuada, né? E sexo é uma coisa que é igual à academia, eu brinco. Você pode ver, existe sem dúvida algumas pessoas que têm aquele corpo muito bonito, aquelas mulheres muito bonitas. Mas elas, além de um planejamento alimentar muito bom, elas frequentam a academia com uma maior frequência. Sim. Mas tem também aquelas pessoas que, sabe, só quer ter uma vida saudável. Né? Um planejamento tá ali no alimentar peso, meio, né? mais ou menos, Tranquilo. né? Um peso saudável. Então, é difícil alguém falar assim, nossa, eu amo academia, acordar 5 horas da manhã e ir. Eu sempre brinco, você precisa começar. Começa, persiste, porque é o músculo que precisa ser ativado. Quando a gente fala em relação sexual, cria um hábito. Então, hoje os estudos afirmam que para a gente criar um hábito, mais ou menos, eu preciso de 2 a 4 semanas fazendo aquilo ali com uma certa frequência. É a mesma coisa em relação sexual. Então, imagine que a vagina ela é um órgão que a gente precisa ali e tem um músculo, né? Que é o que sustenta a vagina, mas a gente tem que começar a praticar. Praticar, tem que trabalhar. Tem que namorar, gente. Qual que é a média ideal, doutora? Então, isso não tem média, né? Não tem certo ou errado. O que eu sempre falo é que, assim, a mulher, a gente precisa reconhecer. Esses dias até, falei de uma live e falei assim, quantas mulheres que não conhecem o seu clitóris, né?
E aí, Às vezes nunca pegou nenhum espelho e se olhou, né? Porque assim, é um tema que dá medo, mas que a gente deveria realmente falar, né, mais abertamente. Então, eu acredito que nós, mulheres, em um primeiro momento, a gente precisa se conhecer, e até mesmo quando você está na sua relação sexual, com seu esposo, com seu parceiro, você tem que direcionar ele. Você tem que mostrar o caminho. Aqui tá incomodando, né? aqui Meu tá bem, bom. Não é? Pra cá, pra lá, você tem que mostrar. E aí sim, a partir do momento que você mesmo não tenha libido, que eu preciso de um meio, né, de uma harmonia muito grande, mas que a mulher tenha no final da relação o orgasmo, você pode ver que durante a semana, vamos lá, ela faz na segunda, na quarta. Se o marido vier com cheiro, ela já começa a dar uma melhorada. Então não tem certo ou errado, não tem quais são os dias ideais. Mas numa prática a gente vê que uma relação sexual assim, boa, saudável, umas 2 vezes na semana. Quando a gente está pensando, inclusive, em engravidar, a gente sempre orienta 3 vezes na semana por um período de 1 ano. Então, é um tempo aí E sexo todo dia? Deve ser muito bom, né? Assim, eu não consigo, né? Mas, enfim, deve ser muito bom. Então, por que eu vejo na minha prática que nós, mulheres, mesmo a gente tentando forçar, a gente não consegue ter essa relação sexual todos os dias. Isso não é uma regra. Eu conheço várias pessoas que têm essa vontade, mas, como a gente hoje, a mulher tem muitos afazeres, né? Então, por exemplo, hoje se a mulher chegar 10 horas da noite em casa, ela ainda tem que jantar, ela ainda tem que comer salada com frango, porque ela não pode ter um aumento de peso, e nem sempre ela vai ter disposição para ter a relação sexual. Mas que seria fantástico, né? Seria maravilhoso. Se tivesse essa relação sexual, assim, produtiva, Sim, né? Todos os dias. Seja bom para ela também, né? O homem tem desejo para sexo todos os dias, doutora? Acredito que sim, sem dúvida. Na minha prática, e isso está muito relacionado, como o hormônio dele é muito elevado, a gente estava até conversando aqui, essa questão que o homem é visual, né? Então, como o homem tem uma testosterona muito elevada, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu tô dormindo de camisola, uma camisola de bolinha, uma camisola de camiseta Mickey, de eleição, né? Ou, assim... a calcinha rasgada. Durante essa minha pós que eu fiz, eu lidei muito com mulheres pós-gestacional. Então, eu vejo que no puerpério, a gente acaba esquecendo um pouco da gente, né? Então, tem a questão da amamentação, tem a questão daquele desconforto, e aí tudo a roupa muito larga. O homem não está muito preocupado com isso, né? Porque ele imagina, ele sabe o que tem por trás daquilo. E às vezes... Quer a pepeca. Ele quer pepeca, ele quer lá, né? E quer ver outra coisa? Quer brincar, que agora muita coisa está falando assim, parte íntima, né? Tá muito no auge, né? No auge, né? Rejuvenescimento íntimo, clareamento íntimo. Isso. E é muito bacana, porque é uma área que está sendo muito explorada, né? Eu fico muito feliz com isso. Mas que... Cada dia eu percebo que nós, mulheres, a gente busca imperfeições, né? Nessa questão assim, mas a minha pepeca tá flácida. Pô, você acha que o cara vai estar olhando se a sua pepeca tá flácida? O cara não quer nem saber se pepeca tá flácida, se você tá usando o perfume de mamãe e bebê. Ele não tá nem aí. Se tá dando leite, ele não tá nem aí. Então, isso, por que acontece? Porque essa diferença desse hormônio, comparando o homem e a mulher, é muito grande. E também onde que a gente vê uma resposta muito grande? Quando você fala em emagrecimento. Não sei se já reparou, fala, nossa, mas o meu marido perde peso muito mais rápido do que eu. Por causa que ele tem uma quantidade de testosterona muito grande, e isso faz com que o metabolismo dele acelere. Mais rápido. Você disse que o homem é visual. Então... Mas ali, se ele tem ali uma relação de muitos anos e nesse período, né, a mulher já não está tão mais... Às vezes passa por alguma questão externa, já não está tão preocupada com o seu próprio visual. Mesmo assim, ele continua tendo essa atração? Assim, você percebe que
Sim. Porque a gente se cobra muito, né? Então, eu acredito que o desejo ele vai ter, né? Só que o que eu percebo, assim, o que eu percebi agora nas relações, o que a gente percebe é assim, quando você tem muito tempo de casado, né? Vamos colocar aí, 20 anos. Essa rotina é muito difícil, né? E isso a gente percebeu, isso na pandemia. E às vezes antes a gente reclamava falando, nossa, mas eu não tenho tempo para nada, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo de ficar fazendo marmita e levar para o trabalho. Tá, então agora nós ficamos quase 6 meses aí em casa. E nós vimos também que a rotina de estar sempre muito próximo da pessoa, isso também acaba a atrapalhar, né? O que eu vejo é assim, que o homem ele vai, ele procura. Só que eu acredito que seja daí que acontece também as traições, né? Então vai até um limite. Você procura, se ele recebe muito não, ele precisa extravasar isso e ele acaba indo procurar em outros uma jardins. outra pessoa, sim. Mas assim, o que eu percebo é que ele só fez o ato sexual, né? Então, na verdade, ele quer ter relação sexual. Ele quer. O organismo dele precisa trabalhar. Precisa. Ele precisa ter aquele hormônio movimentando, ele precisa liberar esse orgasmo, ejacular, ele precisa. Ele precisa liberar. É uma questão fisiológica. É uma questão fisiológica. É uma questão fisiológica. Quer ver? Vamos dar um exemplo, ó. Se a gente pega Então, se o homem está sem ter relação há meses com a esposa, fica esperto, porque pode estar indo para outro jardim. Ou então também, né, algo que a gente fala assim, né, o que eu vejo que tem um grande tabu aí, né, quando a gente pergunta assim, o homem, ele se masturba com uma maior frequência. Claro, ele tem que liberar aquilo de alguma maneira. Então, se ele tá masturbando, maravilha. A chance dele não tá indo procurar em outro jardim, deixa seu marido trancado lá no banheiro, uma tormenta. É muito melhor, mas se não, ele vai lá, tem uma relação sexual, pronto, acabou. Acabou, nem lembra mais. Ele teve o ato da relação físico, sexual. Né, doutora? É muito físico no homem, essa característica e essa vontade mesmo, né? Sim. Quer ver uma coisa que eu acho muito engraçado? Por exemplo, às vezes a gente fala assim, nossa, mas o homem tem 70 anos, tá com uma mulher de 20 anos. Quantas vezes a gente já não ouviu esses comentários, Sim, né? E aí fala assim, poxa, eu passei um senhor de 70 anos, você acredita? O cara me olhou. Aquilo ali, gente, é involuntário. É involuntário. É hormonal. Não é porque o cara é um vagabundo, o cara não presta. Não, não é. É hormonal, assim, é visual, entendeu? O homem é visual. Então, se chegar uma mulher bonita, o que eu vejo é a possibilidade de uma mulher jovem, ela é realmente mais bonita do que uma mulher aí, né, de 60, né? Até porque a maturidade dela tá muito melhor. Aquilo ali, não... E nós também, quando tem uma mulher bonita, a gente olha para aquela pessoa, não é? Sim. Porém, a gente não deseja ela. Mas a gente olha e vê, fala, nossa, que corpo bonito dessa mulher. O homem também, o cara vai olhar. E doutora, em relação à mulher, a reposição hormonal. Então, né, a gente falou do homem, ele então com 70, se ele né, tá saudável. Ok, a mulher, o hormônio, já que a gente já tem menos, né, testosterona ao longo da vida. E aí, a gente precisa de reposição hormonal? Então, o que a gente vê é que quando a mulher entra na menopausa, ela tem uma falência lá dos ovários, né? E aí vai diminuir um pouquinho mais toda essa parte da questão hormonal dela. E a gente vê uma alteração de comportamento muito grande, eu vejo, onde a mulher fica mais irritada, né? Devido aos seus calores, secura na pele, secura da vagina. E aí, com isso, fica mais difícil ainda. Então, eu brinco falando assim, que pro homem, essa secura, de uma certa forma, assim, é confortável, porque a pepeca fica mais apertadinha, né? Mas pra gente, aquilo é um desconforto muito grande e que às vezes, devido à penetração, pode até ter um sangramento nas mulheres, né? Devido a essa secura de vagina. O que eu percebo é assim, com muitas indicações, Ana, se você realmente fizer uma boa anamnese, sabendo dos riscos que isso pode acontecer, sem dúvida. Então, hoje a gente fala que se as mulheres tiverem algum tipo de câncer, então isso tem que pensar muito bem, né?
lembrando dos seus efeitos colaterais. Eu sou super a favor de reposição de hormônio na mulher, com muita cautela, eu realmente sou muito a favor. Porque hoje, quando a gente fala, por exemplo, numa mulher de 55 anos que entra numa menopausa, ela tá super bem. Ela tá com uma cabeça super bem. A gente pensa a Cláudia Raia com 52, 50 e poucos anos. A mulher é um escândalo, dá banho em qualquer menina de 20 anos. Isso. E assim, não só na parte corporal, né? Mas tudo, né? A cabeça jovial, produção, né? Trabalho, tá no auge. Não é? Uma mulher que na grande maioria já criou seus filhos, ela tá bem, ela tá estável. E aí você não vai repor. Então, eu sou a favor e a gente repor com muita cautela, o que são coisas diferentes, que é o que a gente anda percebendo por aí, no meio que fala assim, nossa, mas agora tá na moda um chip da beleza. O que é o chip da beleza? São mulheres jovens, que hoje, se você perguntar assim, para uma mulher de 20 anos, esses dias algo que me chamou muita atenção, uma mulher de 20 anos, noiva, e aí foi lá, eu sempre gosto de quantificar a libido, por exemplo, eu pergunto qual é a nota que você daria. E uma mulher me deu 2. 2? Com 20 anos? Atenção, com 20 anos. Então aí, se você for ver, e aí nós fomos por noiva, trás. Né? Que noiva, apaixonada, né? Então, isso, tipo, jovem, todos os estímulos você que acha poderia... que é uma pessoa que... Mas assim, tinha tinha outros fatores, sabe? O pai pegou Covid, ficou entubado. Então, é por isso que eu falo. A pessoa não é só estar com a testosterona boa, nós mulheres. Ela envolve um meio mesmo. Sim, nesse não caso, basta, né, só testosterona. E aí eu vou até te perguntar depois, né, na sequência pra você me responder, em relação àqueles, o gel que a gente passa, né, esse gel que eu já vi relatos até de amigas que, nossa, passou o gel, tudo mudou. Sim, então, isso acaba influenciando, por exemplo, na questão da cabeça, né? Então, por exemplo, nessa menina de 20 anos, eu colocaria um implante nela? Eu jamais. Porque mesmo a menina com muita testosterona, não é aquilo que vai fazer diferença na vida dela. Porque o gatilho que está prejudicando e está impedindo ela é a preocupação com o pai. Então, nessa menina, se a gente... Várias vezes eu já fiz isso, inclusive nessa menina eu fiz. Eu coloquei um gel e não tinha testosterona. Nada. E aí eu fiz realmente um teste, mas ela não sabia. Sim. Que a gente fala que é tem alguns estudos, né? E ela não sabia. E aí, mês passado, ela voltou e falou, nossa, Mariana, a minha relação tá ótima. Passei o gel, fiquei louca. Melhorou muito. Ali não tinha nada. Mas o que nós fizemos? Com muita conversa, o pai saiu da UTI, não faleceu, ficou super bem. Então, o meio dela tava muito em harmonia. Algo também que a gente fala assim, né? Aquela mulher, ela é interesseira. Já reparou? Sim. Né? Quantas comparações que a gente não tem? Pô, o meu marido, pra mim não dá nada, pra amante dá tudo. Já reparou isso? Já. E aí fala assim, pô, mas a mulher Poxa tem vida, muita relação sexual. Tava comigo, não dava não nem dava, bola. Não viajava, agora não viajava. Né? Agora tá viajando. Tá conhecendo o mundo. É nova, é menina. Então, assim, falando bem, de uma certa forma, nós mulheres, a gente precisa desse estímulo. Qual é a mulher? Desse cuidado, dessa frase carinhosa. De um presente, de uma flor, de uma mensagem, de Qual um a dificuldade bom dia. dos homens entenderem isso, Mariana? São ogros, né? Eu acho. Eles são ogros. Eles funcionam diferente da gente, né? Eles funcionam. Mas, a gente pode passar assim, até de burca na frente, ele vê a tornozelo, vai achar que tá Então, bem. mas algo que eu vejo, que é bem nítido também, eu não sei se vocês reparam. A partir do momento que a gente começa a ter relação com frequência, já viu como que eles tratam a gente? Igual uma princesa. Gente, olha, ó, Já dica reparou? da médica. Não é? É igual uma princesa, gente. Tudo que você quer, o bicho faz. É tudo. É a força da pepeca. É a força da pepeca. Não tem jeito, assim. E aí, eu até brinco isso com a minha mãe, eu falo assim, a hora que eu quero falar alguma coisa é depois da relação sexual. Porque já reparou? Depois que você tem a relação sexual... Né? Você fica conectada, isso. né? Um E aí, a pessoa tá bem mais calma, relaxa, você tem aquele sono que é maravilhoso.
que você realmente percebe que o seu sono é muito mais tranquilo. Mariana, tem um ditado que diz, aquela mulher ali é chata porque ela é mal comida. Tem um fundo de verdade? Então, tem, sem dúvida nenhuma, isso é totalmente verdade. E aí, isso está totalmente relacionado com hormônios. Com o hormônio. Então, é algo que nessa... Porque o organismo não está funcionando completamente, Não né? está. Porque se ela não está tendo prazer, não está tendo Não orgasmo, está. está sendo estimulada. Isso. E outra coisa, o ato da relação sexual, quando ele foi feito, tudo por uma questão de hormônio mesmo, pensando nisso. Claro que tem uma questão de produtividade Sim, lá, de né? procriação. De procriação. Mas está relacionado com isso. Da mesma maneira, quando a gente fala comer um prato que você deseja é muito bom, ele te estimula, ele te leva a ter os hormônios do prazer. Você está diante de uma paisagem, você ir para uma praia, né? Você ir para um rio. Tanto que estar diante de algo que machuca muito, adoece. Isso. O que faz? Às vezes, só o fato também de você nem estar naquele, nem estar sofrendo, mas lembrar também, te prende. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu tô de carro, fui assaltada na Avenida do CPA. Todas as vezes que você passar pela Avenida do CPA, vai te dar uma taquicardia, seu coração começa a acelerar. E aí ali você fica com um pouco mais de medo. Então eu acredito que assim, quando a gente fala em ato sexual, tem que ser algo muito prazeroso, mas prazeroso para o casal, né? Porque aquilo, a gente percebe que quando nós mulheres, nós temos o ato sexual, no outro dia você fica bem melhor. Você pode mais reparar, feliz. você fica mais disposta, a pele mais bonita, a pele mais bonita, bem-humorada, você coloca uma roupa e fala, nossa, parece que hoje tô me sentindo bonita. E aonde que a gente percebe isso? Talvez assim, tem mulher que é tão chata, né, que ela nem vai perceber. Ela é ótima, né? Mas, sabe quando você entra assim, você não fica reclamando tanto? Ai, que calor. Ai, que calor. Tudo gente, mas tá Cuiabá chato. é calor. Não adianta, não é o fato de você ficar falando que tá calor que vai mudar a temperatura. Então tem gente que realmente Doutora, se prende. então se a mulher não gosta de sexo, é porque ela ainda não teve uma experiência... Orgasmo, né? Porque não tem como. Com certeza. E a gente não pode ficar, então, para a nossa saúde, estímulo hormonal, muito tempo sem sexo. Negativo. Quanto tempo, assim, que pode ficar? Então, assim, isso aí não tem um certo ou errado, nenhum estudo. O que a gente vê o ideal é uns 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para poder acordar o corpo. Mas assim, quanto tempo? Nossa, a pessoa vai ficar meses sem... Então, às vezes, o que eu vejo é assim, quando a mulher, a gente, numa separação, às vezes você fala assim, a mulher, eu fiquei 1 ano sem ter relação sexual, eu fiquei super bem. Você que pensa que ficou super bem, né? Porque, assim, claro que também algo que você falar assim, poxa, mas se o hormônio do prazer eu consigo liberar com a relação sexual, por que o fato de eu comer, eu também não vou liberar esse hormônio do prazer? Vai liberar. O problema é, o ato de comer sempre vai te causar consequências, né? Que às vezes, na grande maioria, é o aumento de peso. E que aquilo pode já vem... diabetes, né? Do açúcar, a quantidade de açúcar dá o prazer. Já vem com outro ciclo ali, um gatilho, né? De desconforto na autoestima. Porém, assim, o ideal seria, né? Se pelo menos uma vez no mês, né? Gente, olha lá na sua agenda. E que também, Ana, assim, eu fico pensando, não é só o ato sexual de você estar realizando um ato sexual com um homem, né? Você pode ter o seu orgasmo. Tem o mesmo efeito no corpo, doutora? Mesmo efeito, se você pegar seus os brinquedinhos da relação com o homem, né? Ou com o parceiro. O orgasmo que se tem com o outro é o mesmo efeito do que o brinquedinho? É o mesmo. Homem com homem, mulher com mulher, é o mesmo. É o mesmo. De você pegar um vibrador e se masturbar, é o mesmo. Você sentindo o prazer... Não tem problema nenhum. Faz bem pra saúde. Inclusive, assim, tem um livro, Conhecendo o Clitóris. É bem bacana. E mostra isso, porque aonde que é a nossa região do prazer? É o clitóris, né? Sim. Então, assim, eu acredito mesmo na importância de você conhecer o seu corpo, conhecer essa região, né? Para que você possa ter o seu estímulo. Sim. A maneira como você deseja.
Mas isso faz diferença. Ter orgasmo para ser mais feliz. Você fica magra, você fica bonita, você fica com o cabelo bonito. Mariana Suzuki, minha entrevistada de hoje. Ela fala de um jeitinho que eu